O relatório final da SEI, da Comissão Especial de Inquérito. Comissão Especial de Inquérito número 01/2014. Presidente, vereador Dr. José Fernando Serra. Relator, vereador Paulo José Rodrigues de Souza. Membros, vereadores João Messias Mariano, Nilson Jorge e Carlos Roberto Ortiz de Campos Filhos. Síntese dos fatos apurados. As irregularidades apontadas inicialmente consistiram em fraude na licitação, que gerou a contratação da empresa RPS, falhas no edital e no contrato, consistentes na existência de definição de um local de prestação de serviço, na ausência da especificação dos serviços de nível superior e médio contratados, na ausência de informações quanto ao fornecimento de equipamentos e materiais necessários à realização dos exames contratados e também quanto à não definição do local de prestação dos serviços. Objeto social da empresa RPS não é compatível com a totalidade dos serviços contratados. Adulteração de documentos referentes ao controle da quantidade de exames realizados e das horas de serviços prestados, inclusive dos médicos fornecidos pela RPS. A utilização de bens, servidores, serviços, materiais e insumos pertencentes à administração pública para a prestação de serviços, objeto do contrato, que deveriam ser executados e fornecidos pela RPS. Desvio de dinheiro público, mediante a pagamento por serviços não prestados, prestados a menor, prestados em desacordo com o contrato ou prestados com utilização de bens ou serviços públicos. Da exposição e análise das provas colhidas. Prova documental. As principais provas documentais anexadas aos autos são: cópia do processo de licitação, pregão presencial número 018/2013, inclusive edital, contrato, termo de realinhamento, ata e aditivo contratual. Esses documentos foram obtidos junto à Promotoria de Justiça da Comarca de Jaguariúna, já que a Prefeitura, prefeito, secretária de Saúde, diretora de suprimentos, presidente das licitações, não forneceram os documentos e, posteriormente, os mesmos foram apreendidos pelo GAECO. Notas fiscais, relatórios de serviços prestados e comprovantes de pagamento referentes à empresa RPS. Notas fiscais, relatórios, comprovantes de pagamento referentes à empresa JPF MedServe Limitada, consórcio 8 de abril. Fichas de controle de jornada de médicos. Em resumo, o objeto foi licitado. O objeto licitado foi técnicos de saúde nível superior, até 2.000 horas mês. Técnicos de saúde nível médio, até 3.000 horas mês. Médicos de 16 especialidades, com cargas horárias definidas. 25 tipos de exames clínicos de apoio. A sessão do pregão, em que restou a vencedora a empresa RPS, única participante, ocorreu em 16/4/2013. 2 dias após, ou seja, em 18/4/2013, a empresa RPS e a Prefeitura Municipal ajustaram o realinhamento de preços e serviços nos seguintes termos: modificou-se completamente o objetivo do edital e da licitação. Em relação aos itens 1 e 2 acima, após finalizada a licitação e dias antes de assinar o contrato, quando não existiam participantes conforme abaixo,
técnicos de saúde nível superior até 2.000 horas mês. Definiu-se no realinhamento em que tais técnicos seriam para a função de gerente técnico. Total deste grupo, R$ 29.809 por mês. Técnicos de saúde nível médio, até 3.000 horas mês. Definiu-se no realinhamento que tais técnicos seriam para a função de consultor técnico. Total deste grupo, R$ 20.000 mês. Com essa maléfica alteração do objeto, certamente ajustada antecipadamente, antes da licitação, denota-se que outros interessados não atenderam ao certame, porque necessitariam ter à disposição profissionais da área de saúde, de nível superior e médio, para uma demanda de 5.000 horas mês, das mais variadas profissões, enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, técnicos de raio-x, etc., para trabalhar em Santo Antônio de Posse. Quanto à RPS, já era sabedora do ajuste que seria realizado imediatamente após a licitação, mas antes de assinar o contrato. Desta forma, a municipalidade pagou um valor muito superior do que deveria ter pago pelo serviço contratado, valor este que certamente trouxe danos aos cofres públicos e enriquecimento ilícito para a RPS e demais pessoas envolvidas no esquema de corrupção. Quanto aos serviços médicos de 16 especialidades contratadas, a prova documental demonstra que durante 3 meses a empresa JPF Mediserve emitiu notas fiscais e recebeu valores cujos serviços eram idênticos àqueles contratados junto à RPS. A contratação de tal empresa se deu através do Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de abril. Somados tais plantões, estes se apresentam em quantidade não compatível com o serviço prestado. E que na rede municipal de saúde existe apenas um pronto-socorro em que se utilizam serviços de médicos plantonistas, no qual trabalham 2 médicos por cada plantão de 12, ou seja, 4 plantões por dia. Destes, metade é executado pelos médicos concursados. E, portanto, apenas na metade dos plantões poderiam ser realizados pela empresa contratada. Assim, toda a quantidade de plantões que excedeu a 65 foram indevidamente pagos. No tocante à realização de pagamentos irregulares pelo serviço de coordenação médica e direção técnica, todos os documentos provam que tais serviços não foram objeto da licitação do contrato e do aditivo. Além disto, as testemunhas comprovam que estes serviços não foram realizados. Os valores pagos indevidamente estão provados pelos relatórios de serviços prestados, apresentados pela própria empresa RPS. Da prova oral, em depoimento, pessoal, foram ouvidas 34 pessoas. As provas orais escolhidas demonstram que a Vânia possuía parentes próximos trabalhando na empresa RPS. Além disto, referida empresa colocou funcionários à disposição da Vânia dentro da prefeitura desde 3 meses antes de sua contratação, porque já a RPS sabia que ela seria a empresa vencedora, por conta de uma viciada e direcionada licitação arquitetada por Vânia e sua equipe, conjuntamente com o dono da RPS, Dr. Rodrigo Portela Santana. Vânia também foi a responsável pela maior
cotação de preços para iniciar a licitação, determinou o critério de julgamento das propostas, participou diretamente da licitação, como membro da equipe e também é a gestora do contrato. De outro lado, todos os médicos que prestaram serviços para a RPS e os demais funcionários técnicos declararam que não mantiveram contato com a RPS quando da contratação e durante o contrato. Todos os contatos eram feitos através da equipe da Secretaria de Saúde local, Sônia Jurandir, comandada pela Vânia. A contratação, preço trabalhado, controle, ordens, tudo era feito por servidores da Prefeitura, conforme ordens emanadas da Vânia. Tais provas nos levam a concluir que a senhora Vânia era, na realidade, uma espécie de sócia da empresa RPS. Quanto às provas testemunhais relacionadas aos médicos do pronto-socorro, plantonistas, principalmente pelo depoimento do Dr. José Carlos, médicos concursados e efetivo da rede, conforme assim explanado no PS, local foram executados no máximo 65 plantões mensais. Porém, a empresa, em concluo com Vânia, emitia nota fiscal e relatórios, fazendo constar quantidade de plantões bem superiores, cujos relatórios eram aceitos pela própria Vânia, que autorizava o financeiro a efetuar os pagamentos. No tocante à realização de pagamentos regulares pelo Serviço de Coordenação Médica e Direção Técnica, todos os depoimentos confirmam que o senhor Rodrigo Portela Santana e Dr. Tiago Gronal Luz não desempenharam tais funções, que o primeiro sequer comparecia no município e o segundo, embora trabalhasse de segunda a quinta ou algumas vezes sexta, realizava serviços médicos plantonistas e recebia por tais plantões, não podendo, por óbvio, receber por 2 serviços ao mesmo tempo. Além de que toda a contratação e coordenação dos trabalhos médicos no PS eram feitas por outras pessoas e não pelo Dr. Tiago Gronal Luz. Valores pagos indevidamente estão provados pelos relatórios de serviços prestados, apresentados pela própria empresa RPS. Todos os médicos e demais pessoas ouvidas comprovam que realmente no pronto-socorro os plantões noturnos eram realizados pelos médicos concursados da rede e apenas plantões diurnos eram realizados pela RPS, o que daria em torno de 60 plantões mensais terceirizados. Todos os médicos ouvidos afirmam que em alguns meses receberam pela empresa JPF, mas que nunca trataram com qualquer pessoa dessa empresa. Apenas foram informados por funcionários da prefeitura de que o pagamento naquele período seria pago pela JPF. Assim, temos que nesse período houve, na realidade, mera emissão de nota fiscal sem contraprestação de serviços, cujos valores serviram para alimentar esquema de corrupção. E de se destacar que os médicos que supostamente trabalharam para a JPF são os mesmos médicos que constam que trabalham pela empresa RPS. Diversos médicos relataram ainda que estão sem receber pelos serviços prestados por período de até 3 meses, o que demonstra total descaso da administração com a saúde e nenhuma preocupação na gestão do contrato, já que não se exigia prova de pagamento dos prestadores de serviço. Com relação aos médicos especialistas, temos que, segundo as provas orais colhidas, médicos e enfermeiras, os mesmos trabalhavam em carga horária média de 4 horas por plantão. E isto era combinado entre eles e a empresa RPS e JPF. O que não diz respeito, em tese, à prefeitura, porém, pelo contrato então vigente, a RPS deveria receber R$ 1.400 por cada plantão de 12 horas
efetivamente trabalhadas, sendo que ocorria fraude nos relatórios e demais documentos, fazendo constar como se os plantões tivessem sido realizados por 12 horas, quando se trabalhava apenas 4 horas. Isso gerava um pagamento por serviços não realizados, tudo feito com participação direta e decisiva da Vânia e sua equipe, principalmente Jurandir, assim como também da RPS. Neste item, vale destacar que constava trabalho de especialidade executado por médicos em horário que sequer o estabelecimento estava aberto. O controle de ponto era preenchido com precisão britânica, ou seja, das 7 da manhã às 7 da noite, das 7 da manhã às 7 da noite, praticamente em todos os documentos, em verdadeira fraude. O ambulatório funciona das 7 da manhã, no máximo às 4, às vezes até às 5 horas só. Da conclusão sobre a comprovação da existência dos fatos, da análise de todos os elementos carreados aos autos, podemos concluir de forma inequívoca que a licitação tipo Pregão Presencial 18/2013 foi direcionada para favorecer a empresa RPS e demais interessados, assim como a execução do contrato gerou um enorme prejuízo aos cofres públicos, mediante a prática delituosa, premeditada, com formação de quadrilha e favorecimento pessoal. O desvio de grande quantidade de dinheiro público ocorreu da seguinte forma: a empresa RPS fornecia médicos para trabalhar no pronto-socorro municipal, denominados plantonistas, socorristas ou emergencistas, em jornada de plantão de 12 horas, durante o período diurno, das 7 às 19, sendo 2 médicos por plantão, todos os dias de cada mês, que totalizava 60 plantões mensais. Em esporádicas situações, fornecia também um médico plantonista para o período noturno, em um dia por semana, que não excedia 5 plantões mensais, totalizando no máximo 65 plantões mensais. No entanto, nas notas fiscais e relatórios de serviços prestados, constavam a quantidade de plantões mensais em número superior aos efetivamente prestados no período contratual investigado, que é de 13 meses, de 22/4/2013 até 21/5/2014. Foram pagos 1.144 plantões, que correspondem a 88 plantões mensais, em média, gerando um pagamento a maior por serviços não prestados, no equivalente a 23 plantões mensais, no valor de 1.400 cada plantão, totalizando neste item um desvio de R$ 32.200 por mês, ou R$ 418.600 pelo período investigado. A empresa JPF MedServe Limitada, no período de novembro de 2013 até fevereiro de 2014, dentro da vigência do contrato com a empresa RPS, emitiu 3 notas fiscais de prestação de serviços de médicos para o período em questão. Foram pagos 223 plantões no valor de 1.200. Cada plantão totalizando neste item um desvio de R$ 267.600. A empresa RPS foi contratada para fornecer profissionais da área de saúde de nível técnico superior na quantidade de 5.000 horas mês, totalizando o valor contratado de R$
49.809 reais mensais, ou R$ 9,97 a hora trabalhada. Nas notas fiscais, nos relatórios de serviços prestados e nos depoimentos colhidos, ficou provado que o total de horas trabalhadas no período foi de 18.740 horas, em que, em média, representou 1.441 horas mensais, que importaria o valor médio mensal de R$ 14.366,77. Porém, o valor pago pela totalidade de horas trabalhadas foi de R$ 634.853,64, que corresponde ao valor de R$ 33,87 a hora trabalhada. No entanto, deveria ter sido pago o valor de R$ 9,97 a hora trabalhada, ou seja, R$ 186.837 e não R$ 634.853,64. Com isso, ocorreu vergonhosa lesão dos cofres públicos em R$ 440.016,64, apenas nesse item. A empresa RBS não foi contratada para fornecer profissional intitulado de diretor técnico ou diretor clínico. Tal serviço foi objeto do edital da licitação e muito menos do contrato. Mesmo assim, a empresa RPS cobrou e a prefeitura gentilmente pagou R$ 152.600 em favor da empresa RPS, por serviços de diretor técnico. Vergonhosamente constou neste item que o próprio Dr. Rodrigo Portela Santana, que é o proprietário da empresa RBS, que havia prestado tais serviços durante as investigações, todas as testemunhas ouvidas afirmaram que o Dr. Rodrigo nunca desempenhou tais serviços. Assim, apenas nesse item, os cofres públicos foram lesados em R$ 152.600. A empresa RPS não foi contratada para fornecer profissional intitulado de coordenador médico ou similar. Tal serviço não foi objeto do edital da licitação e muito menos do contrato. Mesmo assim, a empresa RPS cobrou e a prefeitura gentilmente pagou R$ 105.700 em favor da empresa RPS por serviços de coordenador médico. Vergonhosamente constou neste item que o Dr. Tiago Gronal Luz, que trabalhava como médico plantonista, havia prestado tais serviços de coordenação médica durante as investigações. Todas as testemunhas ouvidas afirmaram que o Dr. Tiago não desempenhou tais serviços de coordenador. Assim, apenas nesse item, os cofres públicos foram lesados em R$ 105.700. A empresa RPS foi contratada para fornecer médicos de diversas especialidades em jornada de plantão de 12 horas, ao preço de R$ 1.400 por plantão, ou R$ 116,66 por hora. Porém, a empresa RPS combinava com os médicos para trabalhar em plantão de 4 horas em média, mas fazia constar nos controles de jornada o período de 12 horas. Com essa desonesta prática por parte da empresa RPS, a prefeitura pagava por 12 horas, mas recebia apenas 4 horas reais de serviços prestados, em grave prejuízo aos cofres e principalmente à população. Este fato era de pleno conhecimento e conivência da administração pública. Com isso, a prefeitura pagou a maior valor de R$ 932,80
por plantão, considerando que o período investigado, 13 meses, foram realizados 559 plantões de especialidades médicas. O valor total pago a maior e desviado neste item foi de R$ 521.435,20 pelo período investigado. A empresa JPF Med Service Limitada, no período de novembro de 2013 até fevereiro de 2014, dentro da vigência do contrato com a empresa RPS, emitiu 3 notas fiscais de prestação de serviços médicos para as diversas especialidades, gerando um pagamento por serviços não prestados em parte, já que se pagava por plantão cheio de 12 horas. Os serviços eram prestados por 4 horas. No período em questão foram pagos 66 plantões no valor de R$ 57.750, totalizando nesse item um desvio de R$ 38.500. Total do esquema de corrupção causou prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 1.952.451,84. É lamentável. Conclusão sobre a autoria dos fatos. Por tudo que os autos constam, conclui-se que a autoria delituosa dos fatos são atribuídas às seguintes pessoas: Vânia Regina da Cruz Santos, ex-secretária de Saúde, e pessoa de alta confiança do prefeito municipal, ocupou o cargo comissionado desde o início do mandato da atual gestão e apenas foi desligada no curso da investigação. Mantém vínculo pessoal e direto com a empresa RBS há anos, inclusive na cidade de Sumaré, onde também foi investigada por possíveis fraudes na saúde. Comandou e articulou todo o esquema, desde a etapa de fraude na licitação até a etapa dos pagamentos. Ela era gestora do contrato, autorizava os pagamentos, atuou como membro da equipe de licitação, interferiu na contratação, tinha parentes recebendo da RPS, era uma espécie de sócio oculta da RPS, já que praticava quase todos os atos como se a dona da empresa fosse. Dr. Rodrigo Portela Santana, sócio proprietário e administrador da empresa RPS, pessoa que agiu contrária à lei e é o proprietário e administrador da empresa RPS, contrato social, e por isso deve responder pessoalmente por seus atos. Emitiu notas fiscais e relatórios que não condizem com serviços efetivamente prestados, recebendo muito dinheiro público através de sua empresa em prejuízo brutal aos cofres públicos. Agiu em conluio com Vânia, tanto para fraudar licitação quanto para fraudar os serviços, sempre objetivando receber vantagem financeira. Envolveu a empresa JPF no esquema, conjuntamente com Vânia. RPS Clínica Médica Limitada, de propriedade do senhor Dr. Rodrigo Portela Santana, empresa que participou através de atos de seu sócio, de todo esquema de fraude na licitação e na execução do contrato, e também deve responder na forma de lei. JPF Med Serva Limitada, de propriedade do Dr. João Paulo Frazon Baione, empresa que participou através do consórcio intermunicipal de saúde 8 de abril, em parte do esquema de fraude, no que diz a respeito à emissão de notas fiscais e documentos referentes a supostos serviços que não foram prestados por ela. João Paulo Frazon Baione, sócio proprietário e administrador da empresa JPF Med Serva Limitada, pessoa que agiu contrária à lei e ao contrato social, por isso deve responder pessoalmente pelos seus atos. Emitiu notas fiscais e relatórios que não condizem com a verdade, recebendo muito dinheiro público, através de sua empresa, em prejuízo aos cofres públicos. Com sua atitude, contribuiu para o esquema.
Em relação ao senhor prefeito municipal, Dr. Maurício Dimas Comício, temos que sua conduta poderá ser apreciada pelo Ministério Público, já que existe prova de que houve pagamento realizado em certo período mediante autorização de sua chave pessoal de acesso, folhas 212 do volume 2 da SEI. Chegou à tona e também ele nomeou secretário de Saúde, e mesmo quando chegou à tona as graves denúncias de irregularidades, praticou atos objetivando dificultar o trabalho da SEI. E mesmo recebendo indicação para imediato afastamento da ex-secretária de Saúde, senhora Vânia, assim não o fez. Apenas tomou tal decisão quando ela própria pediu exoneração. Também o senhor prefeito autorizou a licitação a seu critério de julgamento, assinou o contrato e aditivo, bem como é ordenador das despesas. Destacamos que a conduta do prefeito e demais autoridades não foram objeto dessa SEI e, portanto, não se emite posicionamento a respeito neste relatório. Pelo exposto, e que os dos autos contras, antes dos graves ilícitos relatados e comprovados pela SEI, e os danos advindos aos cofres públicos, sugerimos ser encaminhada cópia desses autos ao Ministério Público, inclusive DVDs, para ser juntado ao inquérito civil já instaurado naquela promotoria, para que exerça suas nobres funções institucionais, atuando nas ações de sua competência. Ser encaminhada cópia deste relatório à Prefeitura Municipal local, para que adote as providências pertinentes e necessárias. Ser encaminhada cópia desse relatório às principais peças, notas fiscais, relatório de serviços da RPS e do consórcio 8 de abril pela JPF Med Service, ao Tribunal de Contas de São Paulo, para que adote providências pertinentes e necessárias, juntando tais documentos ao processo número TC 002-756-989-14.1. Ser encaminhada cópia deste relatório ao GAECO, Grupo de Atuação Especial ao Combate ao Crime Organizado, na cidade de Campinas, tendo em vista a apreensão de documentos de licitação por parte deste órgão e ainda objetivando contribuir com suas nobres funções institucionais. Ser encaminhada a cópia desse relatório à Câmara Municipal das cidades de Amparo, Pedreira, Olambra, Campinas, Mojimirim, Sumaré, para que tais cidades fiquem cientes do esquema de corrupção envolvendo matéria e a fim de se evitar que a propagação desta nefasta prática se pratique. Ser encaminhada cópia de relatório à Prefeitura das cidades de Amparo, Pedreira, Olambra, Mojimirim e Sumaré, para que tais cidades fiquem cientes do esquema de corrupção envolvendo a matéria, a fim de se evitar propagação desta nefasta prática. Senhor presidente, o relatório está lido. Gostaria que o presidente tem uma coisa para colocar agora ou depois?